Oi, gente, Roberto Hilo Bíscaro aqui. Nesta sessão do canal, utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já de algumas décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. O nível, portanto, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje eu vou falar sobre o mais radical dos movimentos de vanguarda da Europa do começo do século XX, que foi o dadaísmo, que surgiu bem no meio da Primeira Guerra Mundial. Imagina como que estava a cabeça de muitos europeus quando estourou a Primeira Guerra Mundial, porque vivia-se um mundo cheio de progresso, né, com avião, com submarino, com navio, telégrafo, telefone, cinema. Então, o começo do século, final do século XIX, começo do século XX, para uma parte da população foi de euforia, né? Era a tal da época bela, da Belle Époque. Parece que a vida se encaminhava para uma fartura de bens e de velocidade. Só que quando estourou a Primeira Guerra Mundial, um conflito que até então ninguém tinha visto um conflito tão grande, tão vasto e tão violento. Por quê? Porque aí vários desses aprimoramentos tecnológicos, ou todos esses aprimoramentos tecnológicos, passaram a ser usados como armas. Então, os aviões passaram a carregar bombas, era uma coisa inédita, nunca acontecera isso em uma guerra, né? Cidades bombardeadas, canhões, tanques, enfim. A cabeça de algumas pessoas pirou. E dos artistas também, muitos artistas, porque a cultura, né, que pregava então a civilização, o bom gosto, o bom senso, o refinamento, não fora capaz de deter isso. E as pessoas que gostavam de cultura também podiam matar. Então, o que, que aconteceu? Diversos artistas se refugiaram na Suíça, que era um país neutro, durante a guerra, e lá havia um café Voltaire. Vários artistas se reuniam ali e fundaram um movimento dadaísta, que não significa nada, e portanto pode significar tudo, né? E que pregava a destruição das regras, né? Antes de continuar, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. É assim, é o movimento mais radical porque ele pregava que não devia existir regras, como se isso não fosse uma regra, né? Mas enfim, ele pregava que não deveria existir regras, que o rompimento com qualquer tradição artística, o rompimento com a lógica, com o sentimentalismo, com a racionalidade, tá? Era uma arte que deveria chocar as pessoas, porque segundo eles dadaístas, já que a guerra não chocava, quem sabe a arte conseguiria chocar, né? Então era assim um movimento nihilista, né? De destruição de regras, de destruição da arte, meio sem esperança, tá? Você tem, por exemplo, tem um poeta alemão que é o Hugo Boll, ele fazia poemas fônicos, ou poemas sonoros, né? As palavras não existiam com sentido. Era, por exemplo, bagulito, monolabo, bulicalo. Claro que isso, se você lê alguns poemas desse do Hugo Boll, você vai perceber que existe um cuidado ao selecionar as palavras, né? Não é tão aleatório assim. Mas é a morte do significado, né? Porque isso não significa nada. Essas palavras que eu falei, ou que você lê num poema desses, elas não existem. Esse é o caráter de destruição. Um outro artista muito famoso do dadaísmo, Tristan Tzara, um poeta romeno judeu. Tristan Tzara era o pseudônimo dele. Ele escreveu um poema que é uma receita para escrever um poema dadaísta, né? Que era você pega um artigo de jornal do tamanho que você quer que seja o seu poema, recorta o artigo, recorta as palavras do artigo, põe num saco, agita e aí você copia exatamente na mesma ordem, escrupulosamente, as palavras que você achou lá, né? E aí então você vai ter um poema Dadá. Tá? Ou seja, é o caos, né? Como se isso aí não fosse uma receita, não fosse por si só uma regra. Eu gosto de problematizar às vezes as coisas, mas enfim, para vestibular você tem que saber isso, que é um movimento que mais radical porque ele queria abolir
todas as regras. Tá? Ele teve um período curto de existência, em 1921, 1922, já não havia mais dadaísmo. Né? Foi uma missão mesmo, uma resposta contra os horrores da guerra. Mas essa coisa de destruir a lógica, de não se importar com regras, né, de ser uma coisa anti-acadêmica, ela influenciou o surrealismo, influenciou o expressionismo abstrato, influenciou, aqui no nosso caso do Brasil, a poesia concreta, né? Você pegar poemas às vezes, do Augusto de Campos, esse pessoal que usava... Tem um poema dele que chama Cidade, que para representar o caos da cidade as palavras são todas emendadas. Uma vertente, né, do poema Piada, às vezes do Manuel Bandeira. Então você teve, assim, resquícios de algumas ideias do dadaísmo que respingaram, né, na arte pop, na tal da pop art, ao longo das décadas. Tá? Por isso que ele é um movimento importante, mas no sentido de pregar uma problematização, né, de destruir todas as coisas e começar do zero e pinçar alguns desses elementos tão explosivos do dadaísmo, né, tão radicais, e você vê-los colocados em outras manifestações artísticas. Tá bom? Tchau, pessoal.